Estou aqui do lado da Marcélia Marinho, advogada previdenciarista. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. A gente vai falar sobre o programa de revisão de benefícios do INSS, o chamado Pente Fino dos Benefícios, que vai revisar, e a previsão é agora, em agosto, cerca de 680 mil benefícios do INSS. Marcélia, eu começo te perguntando qual é o principal objetivo do INSS ao fazer esse tipo de revisão e quais são os benefícios que devem ser mais visados nesse momento. Perfeito, Elisa. O principal objetivo do INSS também é cortar custos, né? A gente já está escutando essa história há mais de 8 anos, que o INSS fala que está quebrando e, obviamente, que essa não é uma intenção direta, mas também de dizer que, olha, dobrou o número de concessões de benefícios de BPCs, principalmente benefícios relacionados à incapacidade. Então, dobrou o número e o que aconteceu? O INSS, opa, tem alguma coisa errada aqui. Inclusive, quando o INSS divulga, ele traz dados de 2023, que em 2023 tivemos uma média de 680 mil benefícios, só de requerimentos. E em 2024, no primeiro semestre, nós temos mais de 1 milhão de requerimentos. É óbvio que o INSS não levou em consideração que hoje, no tempo da informação, isso, sem sombra de dúvida, Elisa, aumenta. Antigamente, as pessoas não tinham acesso à informação. Elas não sabiam que tinham direito a benefícios. E óbvio que hoje é um tempo, olha, por exemplo, agora nós estamos assistindo um jornal em que a pessoa pode, aqui no programa, identificar uma necessidade. Então, o acesso à informação é uma razão pela qual o INSS tem vários requerimentos de BPC. Mas isso não foi divulgado pelo INSS como uma causa, né? Então, os principais benefícios são o BPC, o benefício de prestação continuada, e os benefícios por incapacidade. Então, a gente não está falando de aposentadoria, né? São outros tipos de benefícios. Não estamos falando de aposentadoria. Entretanto, né, o Stefanuto deixou claro que seriam benefícios por incapacidade. Então, aquelas pessoas que estão aposentadas por invalidez, pode ser que algum erro do sistema, eles sejam convidados a fazer uma nova perícia médica para que se constate, desde que ele tenha aí menos do que 55 anos de idade, que se entende que antes disso a pessoa pode se recuperar, dependendo da gravidade do problema dela. Então, nós estamos falando especificamente de benefícios de prestação continuada. Tanto faz para a pessoa deficiente, como para o idoso maior de 65 anos. Inclusive, o INSS já colocou lá, se você não tiver o CAD único, a inscrição no CAD único, ou que ele não esteja atualizado nos últimos 48 meses, o seu benefício pode ser alvo do Pente Fino. Só que nós temos um desafio. Na Amazônia, nem todo mundo tem acesso à internet, a gente sabe disso. E esse Pente Fino do INSS não está considerando isso, porque as comunicações e as notificações vão chegar tudo via internet. Se não chegava a carta antes, quem dirá agora? Então, como é que a galera da Amazônia, que não tem acesso à internet, como é que os segurados da Amazônia vão ficar com o Pente Fino do INSS? Eles só vão saber, Elisa, quando eles forem sacar. Se é uma pessoa, a gente sabe que hoje nós não temos acesso à internet na Amazônia como em outros grandes centros. Até grandes centros você tem dificuldade. Você vai para São Paulo achando que o seu celular vai pegar lá ilimitado e não pega em alguns lugares. Quem dirá na Amazônia, que as pessoas não têm como ser comunicadas desse Pente Fino e também não têm como ser comunicadas das perícias que forem agendadas. Então, nós temos um desafio aí de novo. O segurado da Amazônia, ou não só o segurado, quando a gente está falando de BPC, a gente não fala só de segurado, mas aquela pessoa que, de alguma forma, recebe um benefício do INSS e está na Amazônia, em lugares de difícil acesso, ela vai sair duplamente prejudicada. Primeiro que ela não vai saber. Mas ela viu na televisão, mas ela não tem acesso à internet. Como é que ela vai verificar? Segundo, ela não vai ver a notificação para a perícia médica. Mas ainda bem que tem solução, né? Para essas pessoas, espera-se que elas procurem um advogado especialista na área para que esse advogado possa ajuizar uma ação e reaver esse benefício. Porque, infelizmente, a gente tem que falar, é impossível estar na Amazônia e não falar da realidade da Amazônia. Nem todo mundo aqui tem acesso à internet ainda, né? Marcela, era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, né? É exatamente esse impacto, né, do Pente Fino para os segurados que dependem aí desses benefícios, e se desse número você acha que muitas pessoas vão perder aí, podem perder também essa renda, né? Porque a gente está falando, como você falou, de regiões que realmente não tem nada de internet, Exatamente. Né? E nós temos outra cultura, né? Nós que somos da Amazônia sabemos que o segurado da Amazônia,
Aí, quando eu falo segurado, é aquelas pessoas que estão recebendo auxílio-doença, não BPC, só para diferenciar. Aquele segurado da Amazônia, o pescador, o agricultor, que está recebendo um benefício por incapacidade, já foi difícil para ele chegar lá. Convenhamos que nós da Amazônia pouco temos acesso a essa parcela de benefícios aí que está se falando do INSS. Talvez os grandes centros tenham muito mais acesso do que nós. Nós estamos falando de lugares em que é 28 horas de barco para chegar na agência mais próxima do INSS. Ah, é só fazer uma perícia. Não, não é só fazer uma perícia. Quem é que vai pagar a passagem de barco dele? Com quem ele vai deixar os filhos em casa? Como é que vai ser a rotina daquela família até ele chegar numa região mais próxima? Tem regiões, por exemplo, em Santarém, em que a única agência naquele oeste do Pará, quase todo, que faz perícia é Santarém, e a pessoa precisa navegar do Alto Trombetas para lá 34 horas de navegação para chegar em Santarém. Então, não é só uma perícia do INSS, né? A gente tem grandes desafios e a gente sabe que, na nossa cultura, quando o pescador e agricultor ele leva uma negativa do INSS, ele sofre um não, ele não volta. Ele nem vai procurar outra pessoa, ele já fica até aborrecido. Fica chateado. Chateado, porque ele acha que aquilo foi injusto, um cara que trabalha tanto, né? E aí você vê outras pessoas que têm um problema de saúde menor do que ele, tendo mais acesso, talvez porque teve a orientação correta. E a gente sabe que, infelizmente, boa parte dessas pessoas que tiverem benefícios suspensos e cancelados na Amazônia nem vão atrás. E aí fica a dica de novo, né? Você deve procurar um advogado especialista em previdenciário. Nós estamos numa nova era, a era da informação. Às vezes a pessoa tem só um Wi-Fi na comunidade, aí eles se reúnem à noite. E aí à noite eles veem vídeos informativos ou vídeo de fake news também. Tem de tudo, né? Infelizmente. Olha, sabe o que chega bem naquela região ali, Ribeirinha de Santarém? O rádio. Ele é perfeito, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Quem não está assistindo a gente pela internet está acompanhando pela rádio. Mas lá seria o caso da AM. Exatamente. Enfim. Isso mesmo. E eles escutam a rádio e eles assimilam muito bem. Eles aprendem com a rádio, gente. Ah, eu aprendo com a TV. Não, eles aprendem com a rádio. É incrível, né? A responsabilidade social da comunicação vai muito além, porque essas pessoas podem, inclusive, entender o que vai acontecer. Se você chegar no banco e não tiver o dinheiro na sua conta, você recebe BPC, benefício de prestação continuada. Doutora, como é que eu diferencio que eu recebo um BPC ou que eu recebo uma aposentadoria? Se você não recebe 13º no final do ano, você está recebendo um benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. Ele não é vitalício, ele pode ser suspenso a qualquer tempo. Então, se você não tiver o CAD atualizado a cada 2 anos, isso não vai acontecer só agora, isso vai acontecer no futuro. O sistema é programado para, se você não atualizou o CAD único, esse CAD único é um sistema que o governo criou para a gente, para oferir qual é a renda da família. Então, você precisa atualizar a cada 2 anos. Se você está ouvindo e sabe que o seu pai ou sua mãe recebe o benefício de prestação continuada, porque tem muita gente também, Lisa, que acha que o pai está aposentado. E não é. É um benefício de prestação continuada. Já dei a dica para diferenciar, só é verificar se tem 13º no final do ano ou não. Se tiver 13º no final do ano, é uma aposentadoria. Aposentadorias não estão sendo alvos, tá, dessa suspensão. Fake news direto, dizendo que sua aposentadoria vai ser suspensa. São benefícios assistenciais, mas por falta de conhecimento, as pessoas acham que estão aposentadas. Até pela proximidade, né, que a gente tem nesses assuntos. Mas olha, voltando ao assunto que a gente começou aqui, queria saber quais são os critérios que o INSS está utilizando para fazer essa questão da revisão, para revisar os dados e saber realmente se você pode ou não cair no pente fino. Isso. A regra geral é, se está escrito no CAD, se não está escrito no CAD, ou se o CAD não foi atualizado nos últimos 48 meses. Mas tem outra coisa. O Stefanoto anunciou que o sistema vai averiguar se há alguma irregularidade. Por exemplo, uma irregularidade comum. Estou com o CAD ativo, não vou me preocupar. Mas, por exemplo, uma pessoa daquela família do CAD único começou a trabalhar de carteira assinada. E aí a renda não vai bater. Lembrando que a renda per capita considerada pelo INSS, a renda que ele quer saber de cada um da família, é 1/4 do salário mínimo. Mas na via judicial não é mais levado em consideração isso. Tem que ser meio salário por pessoa. Então, fique atento, porque mesmo que seu benefício venha a ser cancelado pelo critério de renda, você pode reavê-lo na justiça. Porque o critério de renda na justiça é muito maior do que o critério de renda do INSS. E aí tem gente do interior que vai ver, não, foi renda, não tem jeito, macho, vou para casa.
Mas tem jeito sim, você pode ir, dependendo da situação, pode procurar um especialista ou um especialista na área de direito previdenciário. Hoje o direito previdenciário é muito amplo, tem gente até que é especialista em cada assunto. E verificar a possibilidade, porque a renda do INSS é só um quarto, é pequenininha. Você pega um salário, divide e aí vai ficar um quarto para cada pessoa. Então, o critério que ele vai usar é o robozinho, vai avaliar se os dados constantes no CAD único batem com o que você alegou lá, ou se mudou. De repente, alguém da casa venha receber, por exemplo, uma aposentadoria. Vai bater as duas rendas e vai suspender no sistema. O que eu quero que quem está nos assistindo ou nos acompanhando de casa agora entenda é: não fique só com a negativa do INSS. Procure orientação jurídica especializada. Eu sempre gosto de falar em especializado porque o direito previdenciário ele é muito rico, ele está diretamente ligado à vida, à dignidade. Então, é muito importante que você procure pessoas especializadas porque é um assunto muito amplo. Tem que ter especialidade para lidar bem com esses assuntos. E aí, para quem não sabe, o CAD único é o cadastro único do governo federal que dá acesso a vários benefícios, né? Como Exatamente. o EPC, como Bolsa Família, Auxílio Gás e tudo mais. Exatamente. Que é por o onde mesmo todo mundo cadastro. passa ali. Exatamente. É o mesmo critério de renda que vai ser utilizado lá pro Bolsa Família. Inclusive, né? Esse ano já pode receber Bolsa Família e BPC. Antes não podia. Antes, se você recebesse um benefício desse que vai ser alvo aí da operação do pente fino, ele não podia receber, acumular com o Bolsa Família. Agora ele já pode acumular os dois, tudo através do mesmo sistema. Isso porque o benefício de prestação continuada, ele não é considerado para critério de renda, Elisa. Então, deve ser excluído do próprio CAD único essa renda, do BPC. Agora, Marcélia, você falou que esse contato, né, do INSS vai ser por meio eletrônico. No caso da pessoa que não tem internet, viu só depois, não chegou a ver e perdeu essa renda, quais são os direitos do segurado nesse caso? Ele pode ajuizar uma ação na Justiça Federal e em alguns municípios do Pará, ele pode ajuizar até na Justiça Comum. Não ele mesmo, não o segurado mesmo ou o beneficiário, mas sim um advogado especialista. Por isso que a gente sempre toca nessa tecla, né? Hoje nós estamos noutra era, na era da informação, então talvez quem está nos assistindo agora seja alvo dessa operação e aí, não sabia da informação correta, quietou porque não vai ter jeito. Não, a Justiça Federal, ela vem como uma forma de equilibrar. Por que Justiça Estadual? Porque alguns lugares não tem Justiça Federal. E aí é muito distante da Justiça Federal, a competência fica na Justiça Comum. Então, se isso aconteceu com você, procure orientação de um especialista. E o procedimento é o seguinte: ajuiza uma ação na Justiça Federal. Primeiro, o especialista vai analisar se aquela pessoa realmente tem direito àquele benefício ou não. Por exemplo, nos casos de benefício por incapacidade, Elisa, a pessoa deu entrada num pedido de auxílio-doença, ele foi concedido, que não é mais auxílio-doença, essa é a nomenclatura anterior, é auxílio por incapacidade temporária, e ele foi concedido até dezembro desse ano, mas agora ele está avisando que vai chamar todo mundo de novo para fazer a perícia. Então, suponhamos que essa pessoa que estava com benefício aí certo e garantido até dezembro, foi chamada para fazer a perícia no INSS. A orientação é: leve laudos atualizados, leve laudos e exames médicos atualizados, leve sempre em cima, não vá mostrando do antigo para agora. O tempo do período do INSS é urgente, é rápido, então você mostra logo o laudo que você continua incapacitado para o trabalho. Em caso de BPC também, para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algo que incapacite ali a vivência da vida em comum, ela também tem que levar esse laudo atualizado. Então, se você verificou, para aqueles que têm acesso à internet, que verificaram que caiu no pente fino, que está solicitando uma nova perícia, leve o laudo atualizado. Laudo médico e exame. Eu não tenho condição de fazer ou eu não fiz porque o SUS não tem. Utilize o dinheiro do benefício enquanto você ainda recebe para fazer o exame, que se você for esperar pelo SUS, talvez não dê tempo. Essa é a orientação preciosa que nós temos para quem está nos assistindo agora. E no caso de quem não tem condições financeiras, por exemplo, para contratar um advogado, é bom reforçar que a pessoa pode procurar a Defensoria do Estado também. Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende esses casos previdenciários, tá? Sem nenhum problema. Então, se você não tiver condição financeira, você pode procurar a Defensoria Pública, que em alguns lugares é agendado, né? Alguns o atendimento é imediato e alguns o tempo aí para o atendimento é agendado 3, 4 meses, em algumas cidades do interior até mais. Mas é importante você também se preparar
para ir na perícia, porque depois você espera só para reaver e reverter judicialmente, mas você poderia ter se preparado para ir na perícia e ter evitado tudo isso. Marcela, agora para a gente finalizar, o que todos os segurados podem fazer para evitar qualquer tipo de problema com esse pente fino? Para evitar, você tem que ter o CAD atualizado. Então, se qualquer pessoa da família, o que as pessoas não sabem, que dá muito problema no CAD único, moram 2 irmãos juntos com uma mãe, mas um deles tem uma esposa ou uma namorada que moram juntos na mesma casa. A renda dessa pessoa que está com uma união estável na mesma casa, ela não compõe o grupo familiar. E aí esse cara começa a trabalhar de carteira assinada e aí dá problema no CAD único. Vai ser suspenso agora ou em qualquer tempo. Porque quando ele divide, o critério de renda do INSS é muito baixo. Não leva em consideração a realidade do Brasil hoje. Não tem como uma família viver 1/4 do salário mínimo para cada um. Então, a Justiça Federal ampliou isso. Isso já é entendimento, não é só da Justiça Federal, na verdade é do STJ, até meio salário por pessoa. Então, se você quiser evitar, o filho começou a namorar, está numa união estável, na verdade, uma união estável, mesmo que more debaixo do mesmo teto, ele tem que ter o CAD único dele com a união estável dele que ele está. Ou se ele vai só ou vai com a união estável, tá? Então, é uma forma de evitar esse tipo de problema. Por exemplo, pessoas que recebem BPC fornecem um CPF para um parente para abrir um MEI. Gente, quem recebe BPC não pode ter renda própria. Então, se você empresta seu CPF para o seu parente, que ele não sabe nem o que é MEI, às vezes ele empresta porque o cara pediu. E aí o benefício é suspenso. Isso não vale só para o pente fino, essa dica vale durante todo o ano. Não misture renda familiar, não empreste CPF para terceira. A gente sabe que aqui no Pará tem um número muito grande de empresa fantasma, criada no nome de uma pessoa que nem sabia que tinha empresa no nome dela, né? Então, e tem muito também em outro estado vizinho nosso, né, que é o Amazonas, as pessoas pedem o CPF do parente e montam uma empresa lá, quando vê o benefício é suspenso. Marcélia Marinho, essa foi a nossa entrevista de hoje, advogada previdenciarista. Muito obrigada pela sua participação e volte sempre aqui no Tarde Muito Demais. obrigada.